Galera, é o seguinte, hoje em 2023, Resident Evil 4 original mostra que os consoles não são iguais. A quarta entrada da franquia foi feita pensando especialmente no hardware do Nintendo GameCube em função de uma trajetória de parceria estabelecida entre a empresa e a Capcom. E junto com essa aliança um tanto inovadora estabelecida, tivemos uma quebra de bloqueios da franquia Resident Evil com a chegada desse quarto game. Resident Evil 4 mudou a indústria como um todo, porém é dentro da franquia que essa mudança é veementemente sentida. Abandonamos os ambientes claustrofóbicos para uma ambição técnica que te coloque em um foco visual mais realista que coexiste com inúmeras outras propostas. O jogo tem um ritmo mais rápido que os anteriores da saga de fato, e isso chama atenção, mas é na mudança de ambição técnica que ele surpreende, especialmente hoje em dia, quando olhamos o tanto que ele se esforçou para tomar forma. A premissa técnica dele abre espaço para ambientes mais abertos, com acesso à luz do dia e do luar, com um ar mais melancólico em diversos trechos. Nos ambientes internos, a atmosfera costuma ser mais mística agora em alguns momentos para corroborar com parte da trama do jogo, que agora traz não uma empresa farmacêutica que quer dominar o mundo, mas sim um culto religioso que tem essa mesma ideia, os Los Iluminados. Por isso, muita coisa precisou mudar na parte técnica e visual do game quando comparado com seus anteriores, e muita responsabilidade técnica também precisou ser implementada aqui. Todo esse aparato resulta num desenvolvimento pensado especialmente para o GameCube. Mas na geração dele, tivemos o Colosso, o PlayStation 2, e o jogo foi portado para ele. Só que o PlayStation 2 é um console mais limitado que o GameCube em pontos que Resident Evil 4 precisaria que ele não fosse para se apresentar da maneira ideal. E se os consoles são diferentes, na prática, os objetivos da versão de PS2 são diferentes da versão de GameCube para conseguir alcançar o objetivo de idealização do console original também, que foi o da Nintendo. O que quer dizer que, se no GameCube, para dar vida à direção de arte mais melancólica e mística, temos processos gráficos pensados nisso usando o poder da plataforma da Nintendo, no PS2, para trazer essa idealização à vida, a parte técnica precisou ser driblada, resultando num processo distinto por conta disso. Então, como essa versão se compara ao GameCube? Ou melhor, como mesmo considerando esse cenário comparativo, ela ainda é um fenômeno no PS2, dando vida às principais demandas conceituais do game. Para emergirmos no mundo de Resident Evil 4 no PS2 em 2023 e descobrir isso, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito, então sem delongas, Resident Evil 4 entra em cena. Cenários abertos que impressionam pela extensão, construções com magnitude que assustam quando comparadas a anteriores dentro da franquia, inimigos com inteligência artificial avançada, ausência de loadings em diversos trechos para aumentar a dinâmica da jogatina e um modelo de personagem que se mantém bem até hoje em dia mesmo quando jogado em um PS2. Essa é a história de Resident Evil 4 no PS2, até aqui. Resident Evil 4. No GameCube é importante destacar que Resident Evil 4 fez muita coisa. Para se ter uma ideia, na tentativa de equilibrar o uso de memória e processamento do console, fazendo com que eles pudessem dar conta de cenários extensos, ausência de loading e muitos personagens em tela, houve a atuação de dois tipos de acabamento no modelo dos inimigos. Um modelo era detalhado em alta qualidade e o outro era modelado em qualidade mediana. A ideia aqui era fazer com que nos momentos em que tivéssemos muitos inimigos em tela, ambos coexistissem, diminuindo a carga do console ao mesmo tempo em que os mais detalhados ofuscassem os menos detalhados e disfarçassem esse tipo de problema. Esse equilíbrio foi direcionado também para as partes em que temos poucos personagens presentes em tela. Dessa forma, nessas áreas encontramos o melhor da modelagem neles apenas. Já nos ambientes, que é a mudança mais gritante dentro da franquia, temos tudo sendo renderizado em tempo real, com uma enxurrada de efeitos de iluminação. O mais interessante nesse caso é a atuação do mapeamento de sombras. Em diversos momentos vamos encontrar sombras achatadas em texturas, estando ali apenas com fins visuais, não participando da interação com o personagem. Já em outros trechos, o que temos é algo mais incisivo, com grandes sombras mapeando os cenários e podendo interagir com o protagonista. A interação é sutil por limitação do console e de certa forma da época também, e as sombras não são das mais nítidas, mas com isso combinado, elas conseguem ter um visual realista, e essa era a proposta idealizada. Além de efeitos que favorecem a parte mística, é necessário citar que fontes de luz
luz invadem os cenários e eles conseguem reagir a isso, colaborando para que esse misticismo pudesse acontecer e ajudando na aparição do número de detalhes nas texturas. Porque sim, nisso o GameCube também brilha. As texturas são complexas por apresentarem detalhes e os cenários têm muitos elementos. A vegetação costuma ser o que mais se destaca, mas também é possível observar detalhes de chuva que evaporam quando entram em contato com o fogo, por exemplo, coisa que poucos conseguem observar. Tudo isso ainda considerando animações em tempo real. Do ponto de vista de um PC Gamer de 2005, esses podem até não ser os feitos mais revolucionários ou inovadores, mas para os que estavam habituados apenas com consoles, é a combinação de cada um desses pontos que faz com que o Resident Evil 4 consiga se aproximar de alguma forma das gerações seguintes, se mantendo atual até hoje em dia. Não acontece em todo momento, mas existem algumas partes que ao olhar para o jogo é possível encontrar características visuais que façam qualquer um pensar que ele não é um game de 20 anos atrás. E essa sensação é tida no PS2 também, mas ele precisou realizar outros feitos técnicos para isso poder acontecer. No ano de 2005, os itens que estavam chamando a atenção eram a sombra e a luz de uma forma geral. Esses são elementos que causam um impacto assustador no ambiente e que custam muito para o hardware. Não à toa, quando os jogos de PC começaram a dar mais importância e visibilidade a isso, a nova geração da época começou imediatamente com o Xbox 360 para acompanhar essa evolução. O PlayStation 2, no entanto, tem essa como a sua principal dificuldade. Sombras e luz sempre foram um problema para ele. Então o foco aqui muda de atingir a direção de arte pretendida para alcançar o máximo de feitos do GameCube, ainda que ele precisasse fazer isso de forma fake. Entrar nos ambientes internos de Resident Evil 4 costuma ser um show à parte. Os cenários são sempre detalhados, apresentando inúmeros assets e com um excelente controle de luz interna. Mas se no GameCube isso acontecia com a combinação de efeitos em tempo real junto ao trabalho em cima da colorização de texturas, no PS2 temos 3 fases. Na primeira, a fonte de luz está lá, indicando que existe algo para iluminar o local. Momentos que têm feixes de luz são a perfeita exemplificação disso. O feixe em si nada mais é que uma textura com transparência, o que também é presente no GameCube da mesma forma, só que com a diferença na qualidade entre os dois. Um é mais nítido e o outro é menos nítido. No console da Sony, a resolução deles é menor, mas eles ainda estão presentes. Já na segunda fase, vamos encontrar o trabalho de colorização de texturas, resultando no que vamos chamar temporariamente de iluminação indireta fake. É essa colorização que faz com que as superfícies tenham nuances de claridade e pareçam estar sendo atingidas por mais ou menos luz, tendo mais ou menos sombreamento opaco indireto, resultando em áreas escurecidas dessa forma. Já na terceira fase, temos um filtro de cor aplicado. Resident Evil tem o hábito de usar filtros de imagem para ajudar na atmosfera. Resident Evil 5 ou Resident Evil 2 Remake são mestres nisso por utilizarem um filtro um tanto esverdeado. Ao andar pelos ambientes de Resident Evil 4, é fácil perceber na maior parte do tempo um clima melancólico e fúnebre tomando conta do local. Isso acontece especialmente na vila, que diz muito a respeito da história dos ganados, mas é possível notar também em todo o resto do jogo, mesmo que nas partes mais minuciosas. Esse filtro tem essa responsabilidade, só que no PS2 ele tem uma atuação muito mais incisiva e isso não foi à toa. O filtro de cor do game ajuda a disfarçar essa falta de interação com a luz, especialmente nos cenários. No PS2 temos cenários que não conseguem reagir de maneira dinâmica de forma alguma à fonte de luz pretendida, então para simular isso com o equilíbrio de luminância, o filtro ajuda. Basicamente a responsabilidade dele é fazer com que o ambiente pareça estar sendo influenciado por alguma fonte de luz. E dá certo. Só que ele foi usado para poder disfarçar outras dificuldades também. Chegaremos nelas. Antes, é importante pontuar que, ao contrário do GameCube, raríssimas são as sombras que interagem com o personagem aqui, mesmo que minimamente. Mas, no geral, elas ainda se fazem presente. A parte do início, por exemplo, é a parte que mais se arrisca em entupir o ambiente de sombras achatadas em texturas. E o resultado, pros visuais, é incrível. Ele só não conversa com o personagem. No entanto, para o PS2 era mais que suficiente. As sombras estão ali apenas com fins visuais. Elas não estão ali com fins interativos. Mas vamos para as dificuldades. Como o objetivo era alcançar o máximo possível do resultado do GameCube, mas o console não tinha a mesma capacidade de fazer isso, houve a necessidade de se priorizar recursos. Na parte que chama a atenção ao vermos os ambientes construídos, por exemplo, que como comentamos é a vegetação, ela está presente de formas diferentes nos consoles. Ainda na tentativa de ajudar no tom mórbido dele, o número alto de árvores continua, mas elas aparecem sem folhas no PS2. O mesmo acontece com a vegetação no chão.
Ainda vamos encontrar plantas e gramados espalhados, mas numa intensidade menor do lado da Sony. Só que, mesmo com essa diminuição, o objetivo ainda é alcançado. A atmosfera é recriada com sucesso. Nos detalhes das texturas, no entanto, é que encontramos uma certa dificuldade visível. E estar sem o sistema de iluminação dinâmica aqui, por incrível que pareça, ajuda nessa esfera. No GameCube, a atuação da luz acaba ilustrando e enfatizando como as superfícies são detalhadas com um alto grau de complexidade, apresentando inclusive variações de cor em partes distintas das superfícies que favorecessem esses detalhes. No PS2, isso precisou ser muito reduzido, especialmente em áreas mais extensas que demandam diversas salas sem transição de loading. Por isso, quando você se foca em observar, é possível ver diversas texturas lisas ou com bem menos complexidade do que na versão do GameCube. Então aqui, olhando da perspectiva do time de desenvolvimento, o objetivo era evitar que você fizesse o que eu acabei de falar: focar. Normalmente nesses cenários tem muito mais coisas chamando a atenção que só tem maiores detalhes porque precisavam entrar em evidência por ocupar mais tempo de tela e também porque a concessão nessas texturas, como eu acabei de comentar, aconteceu. Então, para diminuir o foco dos jogadores nesses pormenores, o filtro entra em ação mais uma vez e faz com que tudo fique mais uniforme e padronizado. Assim, nenhuma textura se destaca e, consequentemente, não chama sua atenção, tendo um resultado muito mais satisfatório. Na prática, a experiência do jogador fica assim. Na tela ainda temos o modelo de Leon, que teve pouquíssima redução na contagem de polígonos quando comparamos com a versão de GameCube, tem uma das melhores representações de cabelo do console e ainda conta com assets individuais que tem física aplicada na sua roupa, além, é claro, do modelo dos ganados que aparecem em alta quantidade. Basicamente, você só tem tempo de prestar atenção nisso ao longo da gameplay. Mas por falar nesses ganados, eles precisam de ênfase por aqui. Para conseguir trazer um alto número de inimigos em tela, o jogo usou um sistema de respawn muito similar ao que foi introduzido pelo primeiro Call of Duty, e funciona assim. Existe um número X de inimigos que são suportados na tela. Na tentativa de manter o cenário cheio deles, à medida que você elimina um, ele ressurge em outro lugar e vai até a você, para poder fazer com que tudo continue em movimento e dando sensação de que o local está cheio. O sistema inclusive atuou colaborando com duas concessões. Uma está no GameCube também e outra não. A que é presente nas duas versões é o fato do jogo não precisar fazer isso toda hora. O trecho inicial da vila é o mais marcante para a atuação da técnica e raramente a oportunidade dela acontecer de novo surge, o que facilita as coisas para o console, já que é exclusiva do PS2, se refere à qualidade dos modelos. Nessa versão temos apenas os modelos de média qualidade, que contam com menos polígonos que o normal. Felizmente, a dinâmica do jogo continua fazendo com que você preste atenção apenas no que importa, por isso é raro notar a baixa contagem poligonal deles. Até porque, com a ausência de loadings em muitos momentos e um sistema de física de impacto que faz com que eles reajam de maneiras distintas de acordo com o local em que você acerta, junto à inteligência artificial inovadora para a época, você não vai ter tempo para focar nisso, porque tudo isso também foi trazido com maestria para o PlayStation 2. Mas tem mais dois pontos interessantes que ajudam o Resident Evil 4 a se manter no PS2 em 2023, e um deles ajuda até na parte visual, fazendo com que ele se mantenha visualmente bem hoje em dia. Um deles é relacionado às animações. Ao contrário do GameCube, elas são pré-renderizadas, o que diminui a qualidade em si e impossibilita de vermos a alteração de roupa do personagem nelas. Só que a inteligência no desenvolvimento foi tão grande que o jogo ainda traz as sequências em QuickTime Events, mesmo com animações sendo reproduzidas com vídeos. Para isso, existe uma pausa entre o apertar de botões ou não para definir qual vai ser a próxima cena que vai rolar. Se vai ser a da morte de Leon ou se vai ser a que ele consegue escapar de uma situação de perigo. Foi genial. Normalmente os jogos usam sempre animações renderizadas em tempo real para poder fazer com que tudo aconteça de forma dinâmica nos QuickTime Events. E o Resident Evil 4 conseguiu achar um meio termo para que isso pudesse acontecer sem consumir muito do poder do console. Já o outro ponto incrível é o tipo de névoa que foi utilizada, e isso faz com que o jogo se mantenha atual até hoje quando ela aparece. O recurso foi trazido do GameCube para cá e, embora não tenha a mesma qualidade, o resultado final foi tão incrível quanto. E isso é algo que precisa ser mencionado porque a névoa tem papel fundamental na atmosfera e na parte técnica do jogo. Na atmosfera é justamente pela vibe mística do game, além dela ser fundamental para ajudar na sensação de escala de alguns ambientes também. E na parte técnica é porque não se sabe que técnica a Capcom utilizou, mas o recurso se aproxima muito de um efeito volumétrico,
o que para essa época não era nem um sonho. Recursos volumétricos são usados com muita veemência hoje em dia. Por isso, cada cantinho técnico do PS2 foi feito pensando em como se assimilar ao GameCube, nem que para isso ele precisasse fingir que tem algo. E ele conseguiu. E no fim, a atmosfera conseguiu ser trazida, só que da sua própria maneira, com todos os dribles técnicos que o PlayStation 2 exigiu. Mas e você? Onde você jogou o Resident Evil 4 original pela primeira vez? No PS2 ou no GameCube? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber da sua experiência, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui. Se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.